Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, mais precisamente a uma aula de geologia. Dando continuidade à série de aulas de geologia, a gente vai falar um pouquinho sobre tectonismo e os seus impactos na crosta terrestre. A gente já teve uma aula sobre tectonismo, onde a gente falou sobre orogênese, epirogênese, deriva continental, e nessa segunda parte aí, a gente vai falar sobre terremotos, maremotos e vulcanismo. E para isso a gente tem que lembrar de algumas coisas. Terra se forma aí por um processo chamado de acreção, que tem uma relação especial aí com a teoria do Big Bang. Se vocês tiverem dúvida, assistam a aula número 1 de geologia. Essa acreção, esse choque de asteroides, é o grande responsável pelo chamado calor residual do interior terrestre. E na Terra, se a gente pudesse cortar o planeta, tem um núcleo que é muito quente, com temperaturas aí de 6.000 graus, o manto com temperaturas variáveis, em torno aí de 6.000 a 1.000 graus, e a crosta superficial. E essa diferença de temperatura, no manto terrestre, mais quente, mais frio, vai fazer com que ele esteja em movimento nas chamadas correntes de convecção, que é algo bem parecido com o que acontece dentro de uma chaleira ali com água fervendo. E essa água, esse magma fervendo, acendendo e decaindo, vai gerar alterações na crosta terrestre. Então, essas alterações, como a gente já viu anteriormente, vão fazer com que as placas tectônicas se movimentem e na região de borda de placa, alguns fenômenos chamados de tectonismo são mais facilmente observáveis, identificáveis e mais intensos. Então vamos lá. Aqui uma outra figura da corrente de convecção. A gente vê aqui uma corrente ascendente, separando continentes, ajudando a formar o oceano, a formar a placa. E aqui é uma zona de choque de placas tectônicas. Então, aí os movimentos, a gente já viu isso nas aulas anteriores, não vou me demorar muito. E na aula 2, a gente falou sobre deriva, orogênese e epirogênese. E hoje a gente fala um pouquinho sobre vulcões, terremotos e maremotos. Vamos lá. Então, o que é um terremoto? O terremoto é a liberação de uma tensão acumulada. Essa tensão geralmente é acumulada lá no interior da Terra, e quando ela é liberada, isso vai gerar uma manifestação na superfície do planeta. Então existe um hipocentro e um epicentro. Então imaginem o seguinte, deixa eu só voltar aqui às imagens anteriores. Essa coisa da placa, ou ela está se afastando, se chocando, ou deslizando tangencialmente uma em relação à outra. Como isso acontece numa velocidade de milímetros ou centímetros por ano, ele vai deixando uma tensão que vai se acumulando com o tempo aqui no interior da Terra, e até que o ponto onde há uma ruptura. Então o terremoto ele vai acontecer exatamente nesse momento, dessa ruptura. Então, o hipocentro é o ponto no centro da Terra onde houve essa liberação da tensão. O epicentro é o ponto na superfície terrestre, onde há essa liberação da tensão acumulada. Tá? De qualquer forma, então aqui tem uma figurinha que também dá para visualizar bem. Hipocentro no interior, epicentro superficial. E qual que é a consequência disso? Terra treme e muita destruição, muita mudança na superfície. Então vocês estão vendo aqui terremoto na Itália, cidadezinha antes e depois. Terremoto no Haiti, na região do Palácio Presidencial, que depois ficou tomada de favela. E aqui eu não lembro se é no Paquistão, algum Nepal, algum outro país, tá? Mas de qualquer forma dá para ver a destruição causada aí por terremoto.
Aqui são vídeos, né, GIFs, né, para a gente ver. Esse é um terremoto do México do ano passado, né? Então, aqui tem mais imagens de prédio balançando nesse terremoto do México. Aqui também do terremoto do México, né, no momento ali que estava acontecendo o tremor, né, algumas estruturas aí da calçada, por exemplo, parece que está respirando, né? E aqui num outro lugar que é uma área desértica, dá para ver, ó, em consequência do terremoto, antes e depois. Então a estrada mudou de lugar, ó. Pedacinho da estrada todo, ó, mexeu todo esse pedaço aqui, tá? De uma hora para outra. Bem, a gente às vezes pensa, né, que no Brasil não tem terremoto. Como vocês podem ver nesse mapa aqui, ó, Brasil tem terremoto pra caramba, né? Esse é um mapa que mapeia, né, terremotos no Brasil de 1720 a 2017 por intensidade, né, e profundidade desses terremotos. Dá para perceber, ó, que de maneira geral os terremotos do Brasil eles são pouco intensos e pouco profundos. Isso significa que a maioria dos nossos terremotos, eles são reflexos de terremotos que aconteceram longe da gente nas bordas das placas tectônicas. Mas tem algumas falhas, né? Aqui é movimento de tração, de compressão, né, que é mais técnico, tá? Mas dá para perceber também aqui, ó, que o Acre é o lugar do Brasil que mais tem terremotos, porque é o lugar também que está mais perto de uma borda de placa tectônica. Tá? Mas, de maneira geral, terremotos no Brasil são fracos e pouco intensos. Uma outra curiosidade, né, que a gente mede terremoto em magnitude, né, uma escala chamada escala Richter, né, de magnitude e de intensidade. Essa é uma escala logarítmica, né, cara? Então, quando a gente vê assim, terremoto de nível 1 na escala Richter, daí vem um terremoto de nível 2. O nível 2 é 10 vezes mais forte do que um terremoto de nível 1. O nível 3 é 10 vezes mais forte do que o de nível 2 e, portanto, 100 vezes mais forte do que um terremoto de nível 1. O nível 4 é 10 vezes mais forte do que o nível 3, 100 vezes mais forte que o nível 2, 1000 vezes mais forte do que o nível 1. E assim por diante. Aqui é o mesmo mapa, né, mostrando aí localização e intensidade de terremotos, né, terremotos nos Andes, ó, que foram sentidos aqui no Brasil. Aqui é bem legal, ó, existe um lineamento transbrasiliano, né? É como se fosse uma baita de uma rachadura na placa tectônica sul-americana que vai continuar depois na placa africana, né? É uma região, né, que vai ficar pertinho aqui de áreas do Brasil que sentem bastante terremotos quando acontecem aqui nos Andes, tá? Aqui é um outro, né, esqueminha, né, falando, ó, por que a Terra treme no Brasil, né? Ele explica um pouquinho, né, dessa questão aí das falhas e do choque de placas. Tá? Tsunami. O tsunami é um terremoto que acontece no mar, né? E por acontecer no mar, ao invés de deslocar a terra, vai deslocar água. E deslocar água, né, pode gerar aí ondas muito grandes, que é a manifestação aí superficial do tsunami. Geralmente, né, a gente associa tsunamis com terremotos, mas pode haver também, né, vulcanismo causando tsunami. Tá? Mas o mais comum, os mais intensos, geralmente são por terremotos. Aqui tem os esqueminhas, né, para vocês entenderem, né? Aqui uma área, ó, devastada por um tsunami, né, no Japão, Sendai, antes e depois do tsunami. Aqui, né, são imagens do momento do tsunami, então forma uma onda tão grande que ela vai varrendo, né, tudo que está no caminho aí na orla litorânea. Aqui um pouquinho, né, sobre a formação do tsunami, né, e a diferença que faz, né, por exemplo, estar num litoral onde o relevo marinho é mais, tem um declive, como é que eu posso dizer, menos acentuado, que nem no caso 1, ou mais acentuado no caso 2. Né? Se for tipo um relevo de praia de tombo, né, aquelas praias que você dá 2 passos no mar e já está com água pela cabeça, muito provavelmente a altura da onda vai ser muito maior do que num lugar onde o declive ele é menos acentuado.
E aqui é um esqueminha, né, de propagação das ondas no terremoto ali da Indonésia, né, do tsunami da Indonésia. No que isso atingiu, né, também o litoral da África, não foi só o litoral da Indonésia. Aqui é um GIF, né, que mostra também áreas afetadas aí por tsunami, como estava antes e como ficou depois, né? E por fim, vulcanismo, né? O vulcanismo ele também vai aparecer, vai acontecer principalmente na borda de placas tectônicas, né? Seja na separação, no choque de placas tectônicas, é quando esse magma do interior da Terra, né, aflora na superfície. Então, aqui é um exemplo, né, de formação de ilha vulcânica, né, ou ilha oceânica, formada a partir de uma montanha vulcânica, né, a gente só vê o topo dela aqui, mas todo o interior, né, um cone vulcânico formado numa zona de choque. Geralmente os vulcões onde tem choque de placas tectônicas, eles vão explodir, né, e vulcões onde tem a separação de placas tectônicas, eles têm uma erupção mais de boa, né? Tanto que o grande sonho da vida do professor de vocês é conhecer o Havaí, lá o Parque Nacional dos Vulcões, e ver ao vivo ali um rio de lava correndo pertinho, né? É claro que não dá para ficar muito tempo, senão você morre pelos gases, mas um pouquinho dá e deve ser uma coisa muito bonita de se ver. Então, vulcões, né, quando esse magma, esse calor do interior da Terra, ele é liberado na superfície, né? Isso depois vai formar aí, né, rochas magmáticas, né, quando esse magma esfria. Mas vocês estão vendo aí, ó, vários tipos de vulcões. Aqui embaixo é a imagem de vulcanismo no Havaí, tá? Nessa imagem aqui eu acho que é o Erta Ali, na África, mas também é um vulcão em área de separação, né? Por isso a gente vê essa... Nota que a lava aqui, ela vai esfriando, né? Vai formando uma espécie de casca, de nata. É mais ou menos isso que acontece na história geológica da Terra. Aqui eu peguei alguns exercícios de vestibular, né? Então, perfil esquemático da estrutura interna da Terra, né? Tem os esqueminhas mostrando tudo, né? Então, defina a litosfera e a astenosfera. Litosfera é a camada superficial do planeta, também conhecida por crosta terrestre, formada aí por rochas de estado sólido, né? A astenosfera é a região intermediária entre a litosfera e o manto, né? O exercício não dá esse nome de manto, né? Mas aqui é o manto superior, manto inferior. Tá? Considerando a dinâmica interna do planeta, explique o funcionamento das correntes de convecção no interior da Terra, identifique sua manifestação superficial. Então, a corrente de convecção ela vai funcionar, né, através desse calor residual que existe no interior da Terra, e mais precisamente da diferença de temperatura no interior terrestre, no manto terrestre, né, onde o manto mais quente ascende, sobe, e o manto mais frio e mais pesado desce em direção ao interior. E esse movimento, né, quase que circular, ele vai gerar, né, movimentos, manifestações na superfície terrestre, como vulcanismo, terremoto, maremoto, separação dos continentes, formação de montanhas e por aí vai. Aqui um outro exercício, né, de vestibular. Ele mostra aqui um mapa de placas tectônicas e pergunta, né, qual a relação da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas. As duas, né, são parte, né, de um mesmo conjunto aí de conhecimentos sobre o planeta, né, onde a teoria da deriva dos continentes ela é um pouquinho mais antiga, né, ela foi proposta por um carinha chamado Alfred Wegener, que olhando aí o mapa, né, viu que estava tudo juntinho, né? Ele falou, pô, o litoral da América do Sul, do Brasil, se encaixa no litoral aqui da África, no Golfo da Guiné. Então devia estar junto em algum momento. Ele foi lá, né? Deve ter cortado o mapa até para juntar. E só que não haviam evidências para isso, né? Essas evidências elas vão surgir na Guerra Fria, quando precisa mapear aí o fundo dos oceanos para que os submarinos, né, pudessem
navegar com uma certa facilidade. E ao fazer isso, descobriu-se, né, as bordas, né, os limites das placas tectônicas, e aí vem a teoria das placas tectônicas, que é o que a gente usa, né, para entender a própria deriva do continente, a ocorrência de vulcões, terremotos, né, com maior frequência e intensidade em determinadas áreas do planeta. E aqui eu deixei mais alguns links para vocês, né? Depois vocês dão uma fuçadinha aí. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!